Olá, minhas filhas, meus filhos, meus queridos, tudo bem? Rogo a Deus que sim. Hoje é um dia muito especial. Vamos falar dele, o mais temido, o mais respeitado e o mais evitado por todos. Quem nos dera ter um Plutão bonzinho no nosso mapa, não é? Esquece. Ele é um agente promotor e expansor de sabedoria e de consciência, de aprendizado. Mas, de mames, ele usa ferramentas, digamos assim, de impacto, de poder de convencimento para nós, porque ele tem a pontaria certeira, plutoniana, de ir exatamente no nosso ponto mais dolorido, no nosso flanco, naquilo que a gente mais se apega e naquilo que a gente mais tem medo de perder. É verdade. E o propósito? O propósito dele é nos tornar fortes, resilientes. O propósito dele é que a gente renasça das cinzas como a fênix, sabe? Ele faz com que a gente chegue no fundo do poço, no fundo do pântano, e que a gente fique bem exaurido, porque quando não há mais nada a fazer, quando o único caminho é seguir adiante, a única saída que a gente tem é buscar a luz, é buscar a renovação para a nossa libertação, entendeu? E exatamente hoje, dia 2 de maio, ele vai ficar retrógrado. E isso se dará num período até meados de novembro, até o dia 19 mais ou menos, porque ele vai ficar parado, depois é que ele vai andar direto. E nesse período, nesses 6 meses que ele vai ficar em retrogradação, ele vai dar uma amostra muito clara dos pontos que ele vai querer que sejam trabalhados na nossa vida nos próximos 20 anos da nossa existência. Sim. Ou seja, tudo será transformado. A palavra é transformação. Nada será como antes. Tudo vai se transformar para sempre. Para sempre, claro. Por onde Plutão estiver transitando, lá no nosso mapa, olha lá, onde tem Aquário. É ali. Aquele ponto vai ganhar um novo olhar nosso, principalmente para que a gente descubra de uma vez por todas aquilo que já está acabado ou está quase morrendo, algo que a gente evitava encarar de frente, né? Algo que a gente evitava de colocar a mão na massa para resolver. Então, agora Plutão vai retrogradar e vai impelir a gente a botar a mão na massa e a resolver aquilo, a resolver aquele assunto pendente daquela temática. Entendeu? Deu para entender, né? Você sabia o que quer dizer Plutão? Sabia? Plutão quer dizer rico, gente, rico. Tipo assim, o perfume que está dentro de um pequeno frasco. A essência da pessoa. O que está além da aparência, além o potencial, que é, na verdade, a nossa verdadeira força e o nosso verdadeiro poder, né? Igual a essência do perfume é o verdadeiro poder dele. Então, o Plutão, ele vai representar na astrologia aquela força destruidora, poderosa da dor. E ele vai querer atingir a sombra que todos nós temos escondidas. As sombras que a gente tem escondidas lá no nosso inconsciente. Aquilo que precisa ser lapidado, que talvez a gente possa até chamar de ego. Pois bem, né? Esse pequenino e explosivo planeta vai entrar hoje em retrogradação. E vai permanecer assim, nesse movimento, até no dia 11 de outubro, mais ou menos.
E nesse intervalo de tempo, nesse período, ele vai acabar voltando para 29 graus de Capricórnio. Ele vai entrar na outra casa. Vai ali fechar aqueles assuntos capricornianos, aqueles assuntos materiais, físicos, concretos de Capricórnio, que vão ter, digamos assim, o seu derradeiro finale, o grande finale, né? Então, nós vamos precisar adequar tudo o que ficou pendente, minha filha, meu filhote, todos os projetos, todas as ideias que não foram plausíveis, que não foram levadas adiante, né, deverão sofrer uma pressão considerável de Plutão. E, às vezes, até para extinguir esses projetos e essas ideias. Nesses próximos 6 meses, né, que ele vai ficar retrogradando. Pois é. Nesse ponto, gente, Plutão é um planeta, assim, dos mais importantes para quem gosta de astrologia kármica. Como a Mames, eu amo. Principalmente a abordagem do Schumann, Martin Schumann, que eu considero como sendo a melhor de todas. Sério. E para quem ainda não sabe o que é astrologia kármica, como é que eu resumo isso? Bem resumidamente, para não fugir muito do tema de hoje, ela é interessante porque ela explica a existência de uma grande sintonia harmônica entre os astros, os planetas, os signos, as casas, sabe? É como se um vai fazendo um movimento, completando o outro, trazendo uma energia apropriada para aquilo. É como se fosse uma dança sincronizada e que segue as leis, para nós do mundo, as leis de causa e efeito. E outros princípios ocultos aí que aos poucos vão se revelando, né, para a humanidade, à medida que a consciência da população, das pessoas, vai aumentando. Tudo isso, toda essa orquestra cósmica é regida pela lei de causa e efeito. Entendemos o que tínhamos antes, o que temos agora e o que precisamos para construir um futuro, um destino melhor. Está tudo em nossas mãos. Somos co-criadores. A gente pode construir a nossa vida. E, de acordo com o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões vão impactar, obviamente, no nosso futuro, no nosso destino. Ou seja, então, resumindo, tudo está ligado à semeadura e à colheita. Deu para entender? E nesse ponto aí, especificamente, a justiça de Deus, o poder de Deus é inquestionável. Por quê? Porque ela é perfeita para a Terra, para a humanidade. E todos têm a mesmíssima chance de passar pelos caminhos, pelas lições, pelas provas a que fizeram jus. As provas que elas precisam passar. E todo mundo, sem exceção, na linha de chegada, uns chegaram mais cedo, outros mais tarde. O que importa é que nenhuma ovelha se perderá. Tá? Bom, mas voltando, né, pela interpretação que nós, astrólogos, leitores do céu, damos, a astrologia acaba mesmo por unificar toda a vida, unificar as experiências cotidianas. Gente, as nossas experiências são parecidas para com todos nós. E ela nos ensina o quê? Ela ensina que tudo tem ciclos. Tudo se movimenta em círculo e tem um ciclo. Tudo contrai e expande. Olha só o céu. O céu é esférico. A Terra é redonda. O vento rodopia. O relógio anda em círculo. Os planetas têm as suas órbitas elípticas, circulares.
E eles voltam sempre ao ponto que estavam. Claro que não no mesmo lugar, mas voltam ao mesmo ponto. Assim como a vida do ser humano. Ela inicia, cresce, expande. Depois de determinado momento, ela contrai, vai contraindo até voltar no ponto zero. É ou não é? Os oráculos, as mandalas, a mandala astrológica, gente, tudo é redondo. E na astrologia kármica, a gente entende que na era de Aquário, que a gente está entrando, a tecnologia vai dominar. A espiritualidade vai ser, como é que é? Vai ser racionalizada, vai ser compreendida. Ela vai dar as mãos para a ciência. E as antigas sabedorias vão ser resgatadas. A humanidade vai viver em paz, amor, harmonia, igualdade, liberdade, fraternidade, que é a bandeira de Aquário. E tudo isso cumprindo à risca a lei cósmica do universo. Só que, para que isso ocorra, até chegar lá, a humanidade, essa boiada que está andando, caminhando, vai passar por grandes crises. Grandes crises. E esse período de transição é um período de grandes tensões. Período de crises. Crises para todos nós. Entendendo crise como oportunidade de crescer, não é? E quem que está ali contribuindo ativamente, promovendo as tensões, as crises, as transformações? Quem? Acertou. Acertou. Plutão. E ele vai ficar em Aquário até o ano de 2044. Ele vai fazer toda a proposta de transformação, até chegar no ponto que eu falei, durante esses 20 aninhos. E isso é um processo, gente. Isso é um processo. Não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora. Plutão vai caminhando por Aquário. E nisso ele vai e volta. Ele retrograda várias vezes. Até que depois ele vai entrar em Peixes. Aí, só Jesus, né? Peixes é espiritualidade pura. Plutão vem trazer a chance, a oportunidade da gente criar o mundo novo que tanto desejamos. O mundo novo que Aquário propõe, né? A novidade de Aquário. E a gente vai poder criar esse mundo. Principalmente esse mundo interior, o mundo íntimo nosso. Um mundo íntimo rico, gente, rico. Porque ele ativa a nossa capacidade de desvendar o que existe de oculto lá no fundo, lá dentro de nós. Como? Nós conseguiremos fazer isso se a gente usar corretamente o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. Se a gente tomar a decisão e ter um comportamento alinhado com os valores pessoais da luz de Aquário. Aqueles mais profundos, mais arraigados dentro de nós, né? E nesse sentido, o astrólogo kármico, espiritualista, esotérico também, ele vai ajudar o mundo, sim, e muito, porque ele pode ser um agente transformador, criador de consciência na humanidade, para que ela se prepare adequadamente. Então, o astrólogo, ele precisa ser um intérprete cada vez mais competente, mais bem preparado, para que ele entenda os movimentos celestiais. Os movimentos celestiais. Ele tem que estar muito conectado, principalmente com a intuição e com o coração. A intuição e o coração, tá? Que barulho é esse? Misericórdia, eu vou lá olhar, peraí. Ai, viu, gente? Incrível. Lady Murphy. Já falei com vocês que Murphy me ama, apaixonado por mim, esse Murphy. Eu tava até perdi onde que eu tava. Eu tava falando o que mesmo? Eu tava falando sobre que o astrólogo, ele tem que estar conectado com a intuição e com o coração. Isso. E ele tem que estar com o olhar também voltado para o desenvolvimento mental, emocional e espiritual das pessoas. Porque senão, para que serve essa astrologia? Tem que ter uma astrologia, gente, uma astrologia da alma, entenderam? E
a proposta da astrologia kármica é muito essa. E a tendência do ocultismo é a psicologização. Vocês sabiam disso? Tem vários estudos a respeito disso. Basta vocês pesquisarem. Tem trabalhos assim incríveis, maravilhosos nesse sentido, né? Mas a psicologia está entrando aí com toda a sua, com todo o seu tenebroso esplendor. Pois é. Aí a gente tem a psicologia na astrologia. Quem que a gente tem? Jung, seguidor de Freud. Carl Jung. Ele estudou os arquétipos, a linguagem simbólica do inconsciente, né? E a astrologia trabalha com simbologia também, com o inconsciente. E tem que ser uma psicologia que ajuda a estudar o laboratório cotidiano das experiências das pessoas, o impacto da configuração astral no psiquismo das pessoas, né? Na saúde mental delas e na felicidade delas. Mas, nossa, agora vamos voltar para Plutão, né? Plutão é o planeta que rege Escorpião. E ele é, digamos assim, o proprietário da casa 8. Então, toda a temática da casa 8, todo mundo já sabe de cor. Todo mundo já sabe de cor e salteado. Vou levantar alguns aqui nesse vídeo e vou levantar as coisas boas e as coisas ruins. Eu vou fazer tudo misturado, porque nada é só luz, nem nada é só bom. Tudo tem o seu senão, não é verdade? Então, transformação é forte em todas as nuances de Plutão. Fala de morte, né? Morte física, morte do projeto, morte do relacionamento, morte da forma que era. É uma morte simbólica. Morte simbólica. Para transformar tem que morrer. Não é? Fala também, a casa 8 fala do dinheiro do outro, do recurso do outro, do cônjuge, dos pais, da família, da empresa. Fala de pensões, de empréstimos, de heranças, de legados, dinheiros de loteria, dinheiro ganho na loteria, dinheiro perdido por azar, por negligência, por inocência, né? Investimentos de dinheiro também tem a ver. Dinheiro guardado, dinheiro poupado, negociatas, controle do dinheiro dos outros, controle do negócio dos outros. Por isso que a gente fala que Plutão, ele está relacionado com poder. Porque poder e controle, digamos que tem assim, eles andam de mãozinhas dadas. Tá entendendo? Pois é. E Plutão, assim como a temática da casa 8, ele também vai tratar de desapego. De desapego de coisas, de pessoas, de situações. Ele vai exigir. A palavra é exigir mesmo, transformações. A coisa era isso, aí ela vai ser transformada naquilo, muda a configuração, a coisa regenera, ela entra em metamorfose. Então tem a ver com a transfiguração. A figura era uma coisa e fica outra figura, né? E também regenerar, a gente pode entender como cicatrizar, né? A fênix regenera, ela cicatriza e torna a crescer, não é verdade? E também a casa 8 é a casa do sexo, da energia sexual. Tem o seu lado luz e o lado sombra. O lado sombra, a gente pode falar das perversões, a gente pode falar dos tabus, das repressões sexuais, né? Das taras, das compulsões e outras facetas mórbidas, inconscientes, talvez assim nem tão ligadas a sexo mais, como por exemplo a autossabotagem, a procrastinação, o medo, medo. Tudo isso é casa 8, tudo isso é Plutão, né? A casa 8 tem vales, paisagens lindas, mas também tem cada pântano horripilante. É o lugar do ódio também, da vingança, das traições, das possessões, da fixação, né? Casa 8. Plutão tem a ver com esses assuntos todos que eu estou falando aqui, e também tem a ver com assuntos
daquilo que está oculto, daquilo que está velado, daquilo que está por debaixo dos panos. O que a gente faz é por debaixo dos panos, para ninguém saber. Lembra? Não lembra, não lembra. Mas então, maga patológica, magos e magas, bruxos e bruxas, do bem e do mal, né? Grupos secretos, gangues, o que mais? Ah, gente, coisas desse mundo esotérico, misterioso, oculto. Essa coisa que trata do oculto, tudo é casa 8. Esse pessoal mais místico, médiums, cartomantes, benzedores, tarólogos, quiromantes, clarividentes. Tudo isso que é adivinhatório, tudo isso é assunto de casa 8 também, tá? Tudo isso é assunto de casa 8 também. Tudo isso está guardado em arquivos, em pastas, tudo separadinho na mesa de Plutão, que está ali todo bonitão, pronto para despachar na mesa dele, pronto para despachar os valores dos outros, quem ganha, quem perde. Dinheiro, heranças, recursos que não eram seus, mas passam por você, depois acaba sendo seu. E a sua vida também como administrador, como gerenciador desses recursos, né? Bom, e ele estando em Aquário? Ele estando em Aquário, ele fica mais assim, cabeça dura, mais intolerante, sabe? Ele fica mais teimoso, resistente. E gosta de usar a lógica do Spock, sabe? De Jornada nas Estrelas. Spock, adoro. Fascinante, né? Ele fala, tudo dele era fascinante, mas ele era totalmente insensível, sem empatia, sem saber lidar com a emoção e sem intimidade. Sem intimidade, olha, essa palavra não tem nada a ver com Spock, né? E o Plutão, em Aquário, ele vem expor a ferida de uma vez, assim, friamente. Porque é o mental prático que vai administrar uma crise, desapegando do passado, olhando para frente, para o futuro, né? Porque Aquário é futurista, tentando entender tudo para tomar as melhores decisões e resolver. Plutão em Aquário quer resolver a coisa, né? Por isso que ele vai lidar com a transformação que eu venho falando de uma maneira assim bem racional. E ele vai tirar o medo da pessoa de lidar com polêmicas, medo da pessoa de bater de frente. Por quê? Porque Aquário quer romper mesmo. Ele quer quebrar os padrões, ele quer enfrentar. Então Plutão em Aquário vai ter enfrentamento, vai ter questionamento, vai ter investigação mesmo, porque é o mental que vai resolver o problema, né? Pode haver uma necessidade coletiva, mas também uma necessidade individual, e a pessoa vai ter que ser muito clara, muito direta, muito objetiva para tratar de um assunto que precisa ser resolvido. Por isso que as pessoas que enrolam, né? Que tem muito mimimi, muito somebody love, essas pessoas não vão se dar bem. Com certeza, com Plutão em Aquário, principalmente estando retrógrado, eu vou falar sobre isso, calma. Então, essas pessoas não vão se dar bem, não vão se dar bem. Todo mundo vai ter que sair da zona de conforto com Plutão em Aquário, estando retrógrado, porque ele vem quebrar tudo que é regra que estava impedindo uma coisa de funcionar. Porque Plutão em Aquário tem interesse científico. Então ele vem buscar experimentação. Ele vem eliminar barreiras, tabus, preconceitos. Em Aquário tudo ganha uma espécie de determinação, sabe? Ganha uma força mental. Ganha uma força mental. E é importante entender pela lógica, que ciclos terminam. Ponto. Tudo é impermanente. Ponto. Temos que aceitar o que está fora do nosso controle. Né? Aceitar pela lógica. Que dói,
nas entranhas, lá nas entranhas, dói a gente abrir mão de algo que a gente tem, que a gente sempre quis, que nos faz bem, nos dá segurança, e ter que abrir mão, dói. Dói. E Plutão em Aquário é isso. Ele vem tirar e trazer a crise. Ele vem enfiar a gente numa crise existencial. Para quê? Para que a gente encontre uma lógica, um sentido, né? Em situações que exigem que a gente se posicione assim de uma maneira drástica. Porque às vezes uma coisa vai mudar e vai mudar radicalmente. Porque Plutão em Aquário é mudança radical. É radical. O Plutão em Aquário não tem dó, não, gente. Ele não tem piedade nenhuma. Nenhuma. As perdas que ele traz são bem significativas, sabe? São rupturas que eu diria irreparáveis. Tá? São doenças, mortes, desafios, violências, desmoronamentos. Sabe quando destrói, quebra, vem no chão? Adversidades que é isso, que são irreparáveis, né? E tudo isso visa a dissolução do ego. A dissolução do ego. E Aquário, na sua faceta sombria, não luz, ele é ego, né? Ele é o próprio ego. Então, como nós vamos vivenciar o nosso luto? Como que nós vamos reagir com as perdas que chegarão? O que temos que desapegar? Porque simplesmente não tem jeito. É irracional, é ilógico ficar preso ali, chorando pelo leite derramado. Temos que aceitar e pronto, arregaçar as mangas, dar a volta por cima e caminhar, seguir em frente. Isso é Plutão em Aquário. Entre milhares de coisas. Entre milhares de coisas. Eu estou falando o que me vem aqui à mente. Estou falando o que me vem aqui de mais importante. Porque, claro, gente, tem muito mais coisa. Porque Aquário também, ele visa a tecnologia, ele visa a ciência, ele busca, igual eu falei, a explicação do oculto, ele traz inovação, melhoria. Quem sabe teremos aí incríveis descobertas, trabalhos científicos e experimentos que vão trazer uma grande mudança. Assim, não só para o indivíduo, mas para a coletividade toda, né? E quem sabe também vai acontecer uma explicação do sobrenatural. Eu espero que isso aconteça. Eu espero. Quando Plutão estiver em Aquário, encontrar aquele elo da espiritualidade com a materialidade, né? Ele vai construir pela ciência, sei lá, pela física quântica. Vamos aguardar, né? Em sua faceta luminosa, o Plutão em Aquário vem trabalhar nas pessoas, nos seres, né? Tanto individualmente quanto coletivamente, a expansão da consciência ou até a tomada de consciência, né? Ele vem trazer modernidade, modernização. Tu tem que modernizar em todas as áreas da vida. Que área da vida que você está arcaico e precisa modernizar? Olha lá, onde está Aquário. Olha lá, Plutão. E olha também no seu mapa natal, onde que Plutão está lá, né? Porque o Plutão, ele está a vida inteira transformando aquele lugar ali, além do trânsito que eu estou falando agora. Você entendeu? E Plutão em Aquário, ele objetiva o quê? O bem comum, o bem coletivo, começando pelo individual e aí se espalhando. É aquilo que eu sempre digo, né? Um pontinho de vela, de luz acesa numa escuridão, num lugar escuro, ilumina muitos metros. Você sabia disso? Plutão em Aquário vai valorizar a independência, a individualidade, mas sempre buscando o bem coletivo, né? Ele vem pedir mente aberta para o novo chegar, porque senão não chega, né? A mente fechada, janela fechada, acabou. E nós vamos passar pela destruição. Não tem como. Plutão está relacionado à destruição. Ele passa, destrói, mas ele abre um caminho para o desconhecido. E em Aquário, ele vai exigir uma sinceridade, uma autenticidade, uma mente aberta. Ele vai querer que a gente seja quem a gente é, sem medo do julgamento alheio, né?
Você é quem é. Você fez porque quis, filo porque quilo. Assumir isso. E Aquário vem valorizar o trabalho em equipe, o trabalho dos times. E o respeito entre todos. Isso tudo é Plutão em Aquário luminoso, né? O respeito entre todos, desde o chefe, presidente, diretor, até o subordinado, mais simples, mais humilde. E Plutão em Aquário também não vai admitir assédio moral. E nem bullying. Nem bullying. Por quê? Por conta dessa questão aí da preocupação com o bem maior. Esse senso humanitário de Aquário. Senso humanitário de Aquário, que vai estar em alta agora por 20 anos, né? Até 2044. Eu já falei isso também. E esse respeito que eu estou falando, isso é extensivo à natureza, é extensivo aos animais, aos nossos lindos irmãozinhos menores, né? Gente, um dia, lá na frente, nós vamos ficar horrorizados com o fato da gente comer, se alimentar de bichinhos de vida, bichinhos tão fofos, tão carinhosos, tão lindos. Eu sei que não é agora, eu sei, mas isso com certeza vai se dar, tá? Isso vai se dar, especialmente quando Plutão estiver no signo de Peixes. Escreve isso, hein? Não sei se eu vou estar vivo até lá, não, mas o vídeo vai estar. Escreve isso, tá? Bom, bloqueios e desejos e fantasias sexuais, por se tratar de temática plutoniana, isso pode voltar à baila, pode ter um impacto social de várias nuances. Por quê? Porque Plutão em Aquário fala de liberdade sexual e fala também de libertinagem sexual. Fala também, porque tem o lado luz e o lado sombra. Fala de bloqueio sexual, mas também fala de intimidade com entrega total, que é a faceta luz, né? E assim como a profundidade, o além do mundo de superfície, tudo isso vai ser tratado com Plutão em Aquário, né? A ruptura dos padrões antigos, que visa o bem-estar, visa o bem maior. Por isso que o conhecimento vai trazer uma saída. Conhecimento. As pessoas têm que estudar. Aquário é estudo também. E precisamos encontrar saídas, né, gente? Para assuntos controversos. Como, por exemplo, quer um exemplo? Política. A política precisa sofrer uma verdadeira intervenção de Plutão. Sério mesmo. A política precisa transformar, regenerar, transfigurar, precisa tudo. Porque o político luz é aquele que se doa para o coletivo e que representa a vontade da maioria. Tem que ser uma pessoa com capacidade técnica e moral para estar lá. Certo? Então, Plutão em Aquário, estando retrógrado a partir de hoje, tudo isso que eu falei até agora, se você anotou aí, você deve ter as palavras-chave, que depois é que eu vou escutar tudo que eu falei, aí eu vou fazer os cortes do que eu repeti e tudo. Mas, ele estando retrógrado, tudo isso que eu falei vai passar especificamente por esse tempo de 6 meses, por uma recondução, uma reavaliação. Reavaliação para que a gente adote novas posturas, para que a gente implemente novas ações. Vamos recapitular. Né? Entenda esse fenômeno, gente. Vamos entender esse fenômeno. Um planeta, ele é considerado retrógrado quando aparentemente ele retorna, ele anda para trás, ele retorna nos graus que ele já tinha percorrido. Nenhum planeta anda de ré. Não existe isso. A retrogradação, ela é uma ilusão de ótica, no ponto de vista de quem está na Terra, no ponto de vista de quem está aqui, tá? Até existe um entendimento de que quando um planeta está retrógrado, ele está com a sua função kármica, sabe? A sua função kármica ativada. Ou seja,
É uma época que o planeta está fazendo a contabilidade para mandar o boleto, entendeu? Ele está também dando a chance para que a gente conserte o trabalho, para entregar um trabalho bonito, um trabalho bacana. Ele está dando a chance para a gente fazer diferente. Os períodos de retrogradação de um planeta estão nos dizendo, ou estão nos orientando a repensar, rever, reavaliar, repetir, reestruturar, reaprender, refazer, fazer diferente, né? Reconectar, já falei. Tudo que tem a ver com tudo que tem a ver com é retrógrado. RX, né? RX, retrógrado. Então, Plutão retrógrado em Aquário vai fazer isso conosco nessa temporada de retrogradação. Se ficou algo pendente nesse período, tá na hora de resolver. A porta está aberta para a gente ir lá, resolver, voltar e fechar a porta. Dar a costura final, o arremate, entende? Os assuntos da área onde o planeta está retornando são assuntos kármicos. E eles vão retornar para fechamento e para o balanço, para saber se a gente está devendo alguns juros ainda, meu Deus, alguma correção monetária. E também é hora de desapegar, é hora de soltar e se abrir para o novo, aquilo que está chegando, aquilo que precisa ser renascido, reconstruído ou curado, né? Curado. É isso, gente. Espero ter dito tudo. Espero ter sido clara. Vamos aí nos preparar para esse período de Plutão retrogradando em Aquário nesses próximos 6 meses. Vamos entender a temática que ele está pegando no nosso mapa e vamos entender a proposta dele para a nossa vida e para a parte coletiva, social também, né? Porque Aquário tem a ver com coletividade também. Então é possível, é muito possível que soframos perdas coletivas, tá? É possível. Um beijão da sua Mamis.